Enquanto monto os equipamentos e aguardo Ana Cecília Burle Marques chegar ao seu ateliê para a gente conversar, eu sinto toda a energia desse lugar, uma energia que contempla aquilo que ela traz desde a infância, os jardins. Na verdade, eu fui, desde criança, um bicho do mato. Eu fui criada num sítio Santo Antônio da Bica, em Guaratiba, onde eu subia em árvore, eu pegava fruta, eu era mordida de marimbondo, sabe, tudo que eu podia fazer ali, escorregava em casca de palmeira, montanha abaixo. Então a minha vida foi muito pautada nessa coisa da natureza, do verde, da planta, da árvore, da fruta, sabe, da cobra que passou ali. Vem de uma família de gente curiosa nessa área, né? Gente que mexe com música, com artes plásticas, com jardim, com literatura. E aí eu fui pegando assim uma mordidinha de cada coisa e fui me interessando por todas essas possibilidades fascinantes, né? Aí comecei a querer brincar com tinta, com materiais diversos, com uma série de coisas que foram me abrindo portas. E chegou um momento na minha vida que eu conheci um arquiteto que foi definitivo. Ele se chamava Cláudio Bernardes. Eu estudava música nessa época, eu estudava piano e canto, mas também pintava, e também escrevia, e também me virava, porque eu achava tudo muito fascinante, então eu ia me virando em tudo. E o Cláudio um dia foi na minha casa e gostou, falou, puxa, ele tinha uma loja muito bonita na Barra, e falou, Ana, eu posso levar uns quadros desse? 2 dias depois ele me ligou, falou, tá tudo vendido, quero mais. Eu produzia, ele vendia, e aquilo foi me reforçando, né, como artista, porque o Cláudio era um arquiteto inacreditável, uma pessoa assim de uma visão da arquitetura completamente diferente dos demais. Eu sempre fiz muita coisa de cor, porque eu sou muito fascinada por cor. Cor é um negócio assim que me puxa, né? Puxa mesmo, né? E misturas assim, pouco habituais, quer dizer, mistura coisas assim que não são o normal, né? Eu faço minhas cores, eu misturo A, B, C, D e dá um F lá e eu digo, é isso que eu quero. Então, eu sempre fiquei muito fascinada com esse negócio de cor, mas uma hora eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa branca, tudo branco. Então eu comecei a fazer mandalas brancas, e isso foi na época um grande sucesso com o Cláudio e com outros arquitetos também, e uma série muito grande de brancos com relevo. A gente está falando de que década aí? Isso foi mais ou menos 1990, por aí. Era uma época que ninguém pintava redondos aí. Não pintava não. Não pintava, e eu achei que o negócio da mandala é uma coisa muito plástica, né? Porque eu fazia uma coisa sem ângulos praticamente. Eram figuras como um rio que corre na areia, nas pedras, e ele vai se moldando e vai indo, então faz aqueles desenhos, e era uma coisa muito plástica, muito, o que eu vou dizer, muito, de certa forma, doce, porque o ângulo sempre traz uma certa dureza, né?
E ali não, eram só curvas, só curvas, só curvas, só curvas. Eu me lembro que nessa época eu fiz 2 exposições. Uma chamada Cor, que foi nos Correios, e a outra foi Todas as Cores São Amigas, que era assim, mega colorida, tudo assim, intensamente, né? Então, foi o branco e a cor, né? E todos com relevos. Eu estava nessa época começando a querer sair da tela. Era o primeiro passo para chegar à escultura, né? E era uma coisa que eu não via, ninguém fazia isso, e por acaso eu descobri essa técnica, que era uma técnica que dava muita resistência à textura, ao volume, né, a coisa do alto relevo. Não era uma coisa que ia quebrar no dia seguinte, porque podia cair, não ia quebrar, não ia... Eu fiz uma pesquisa até chegar a essa mistura que me dava essa certeza que era uma coisa durável. E isso para mim era fundamental, porque eu não queria amanhã cliente me ligando, despregou, descolou, caiu, quebrou, nada disso. Então eu sabia que aquele material era durável. Eu fiz um curso com uma artista plástica que eu admirava muito na época, chamada Kate von Scharpenberg. Era uma senhora que sabia muito sobre encáustica, que é uma técnica milenar, enfim. Então eu fiz 2 cursos com ela que me abriram muitas portas. E comecei a brincar com a coisa da tela sobre a tela. E aí já foi outra história. E desafiadora, na verdade, porque eu estava de certa forma desbravando, porque ela não me deu fórmulas, eu estava desbravando uma técnica nova e você sabe, pintar é um negócio que traz prazer, mas também traz um desafio. É uma tensão. Uma tensão, entendeu? É uma coisa mista entre alegria e agonia, porque quando não sai como você quer, você olha e diz assim, não é isso, não é esse o caminho. Aí você para, aí você repinta, aí você repensa. E quando dá certo, às vezes uma coisa dá certo assim de cara. Você diz assim, ai, milagre, não acredito, não mexo mais nada, tá pronto. Mas não é o normal. O normal é mexe, remexe, mexe, até chegar um ponto que você diz assim, eu acho que não devo mexer mais. Mas assim mesmo, às vezes, mesmo quando eu acho que está pronto, depois de um tempo eu olho de novo, fico observando assim, essa linha não está boa, isso aqui eu tenho que consertar. O quadro precisa ter um tempo de descanso, sabe? Eu também preciso ter um tempo de descanso dele e vê-lo com olhos mais para frente, com outros olhos mais para frente. Então, porque é sempre uma coisa que o mental entra, o intelectual entra. É assim, um pouco uma competição comigo mesma. Aí eu fico me cobrando, eu quero, sabe, passar o melhor, não quero mais ou menos. A excelência, quer dizer, o que eu acho que eu gostaria de
entregar para as pessoas tem que ser o meu melhor. Não pode ser o meu mais ou menos, porque eu acho que o mais ou menos vai sempre para o menos. Então eu me policio muito nisso. Então eu tento fazer o que eu posso, o melhor que eu posso. Nesses quadros seus, que você traz o tecido para cima, eu vejo muito uma busca do equilíbrio. Isso é verdade. Tá fora e dentro de você, como é isso? Você falou uma coisa interessante, porque eu sempre busco o equilíbrio na minha vida, né, em várias áreas, né? Porque o equilíbrio é o caminho do meio, né? É aquela coisa que não é lá nem cá, é o justo, né? Então, às vezes, é interessante de ver que eu faço coisas assim que se equilibram por um pontinho, mas há um equilíbrio. Elas estão equilibradas por um tênue pontinho, mas estão equilibradas. Entende? Então eu busco muito, é engraçado você falar nisso, porque é uma verdade. Isso tem a ver, você falou muito bem, com uma busca interna minha de estar em equilíbrio com a vida, né? Apesar dos desafios diários, sabe, os problemas que a gente enfrenta e tal, tentar não deixar o barco virar, né? Ir pra frente, enfrentando os ventos e vamos que vamos. E seguir essa linha mesmo do equilíbrio, exatamente. E a minha vida sempre foi assim, né? Porque eu acho que a gente tem que juntar as coisas, né? Então, às vezes eu usava conceitos de pintura, sabe, por uma comida. Assim, não, essa comida precisa de uma cor ali, de um detalhe mais forte aqui, um detalhe mais fraco acolá. Então, foi assim, as coisas vão se desenvolvendo paralelamente, misturadamente, e foi assim.